Olá, pessoal. Eu sou Marta Maria Gomes, psicoterapeuta sistêmica e facilitadora em constelações, e trago para a nossa discussão hoje o tema das aprendizagens nos fortalecendo como seres humanos, tomando como ponto de partida aquela frase do Bert Hellinger, esse que tão maravilhosamente organizou para a gente essa abordagem filosófica. E a frase dele é: só o imperfeito tem futuro. E se a gente observar com atenção essa frase, nós vamos perceber o quanto a gente vai se constituindo como seres humanos a partir das vivências que trazemos das nossas histórias de família. Tem a ver com o nosso repertório desde o nascimento, né? E esse repertório ele é constituído a partir da figura do papai e da mamãe. E o Bert ele consegue organizar isso de uma maneira tão maravilhosa, tão bem construída, e nos entrega. Imaginem que por 32 anos eu busquei ajudar famílias, e há 10 anos essa abordagem, ela então coroou toda um esforço de ajuda, porque nos conta exatamente o tanto que a partir desse solo fértil, né, dessa célula máter, a nossa história de família, a nossa origem se constitui. E não é possível que a gente não considere as experiências como absolutamente necessárias. Então, esse escopo que inclui amor, pertencimento e ordem funciona como um tripé que nos dá sustentação como seres humanos. E como que isso acontece? Não é curioso pensar que somos, a princípio, puro mistério? Antes daquele ano do nosso nascimento, não estávamos ali. Eis que um homem se uniu a uma mulher, e naquele ano daquele nascimento a gente passa a existir. Então, nas palavras do Jean-Yves Leloup, a gente é mistério e natureza. E o que nós temos nesse momento, enquanto seres viventes, habitantes desse planetinha, é a nossa experiência como natureza, uma natureza muito evoluída, uma engenharia muito sofisticada, mas ainda assim natureza. Só que frequentemente a gente desmerece essa nossa característica tão evidente, porque a gente desenvolveu raciocínio lógico, acadêmico, e a gente passa a pensar a partir dessa linearidade cartesiana de causa e efeito, se distrai da natureza que somos. A gente começa a construir teorias, construir explicações, justificativas, argumentações, se convence do quanto que a gente está dissociado da natureza. Só que somos imperfeitos, somos natureza. Então, como natureza, não é possível a gente estar sozinho. Os relacionamentos vão determinar saúde ou doença para nós. Mas eis aí uma situação extremamente complicada. Por que complicamos? O que se passa é que a gente não consegue estar só. Não é possível, somos gregários. Nossa natureza é de conectividade. Mas a gente acha difícil viver juntos. É um paradoxo, não é? Esse é o nosso exercício desde pequenininhos. Quando a gente nasce, as nossas forminhas arredondadas e nossa total impossibilidade de construir julgamentos abre precedentes para nós. E ali no entorno a gente consegue amor e aceitação meio que de graça. Mas conforme a gente cresce, conforme a gente vai se inserindo no mundo, passa a ter
algumas exigências que a vida nos faz. E a gente precisa então merecer o amor, merecer a aceitação de quem está ao nosso redor. E a gente então vai treinando a inter-relação, a conexão entre uns e outros. Entretanto, os julgamentos nos emaranham. E o Bert explica isso dessa maneira linda, de um jeito que a gente pode aplicar na prática a constatação dos emaranhamentos e aplicar na prática procedimentos para então a gente se ordenar dentro dos sistemas. Só o imperfeito tem futuro porque eu preciso reconhecer esses aspectos disfuncionais, os aspectos falhos em mim e nas relações, para então eu ter a possibilidade de fazer as correções necessárias. Então é muito interessante a gente considerar que o ser humano é uma promessa. Os minerais, o reino vegetal, o reino animal, os hominídeos. Ou seja, a gente ainda não está feito como ser humano, né? Essa é só uma promessa. Porque sim, o sono, a alimentação, a reprodução, busca de segurança, todos os animais buscam. E às vezes os hominídeos passam uma vida inteira fazendo isso também. Se torna ser humano, a gente se desenvolve e alcança um patamar mais elevado na escala de desenvolvimento quando a gente consegue observar, assimilar e conviver com as sutilezas, com o invisível, né? Observar um pôr do sol e se admirar com ele, uma orquídea, uma plantinha, vizinhos não fazem, não é? Nós temos essa capacidade em potencial. E são as dificuldades que vão nos treinar. Nos relacionamentos, quando a gente está na condição de filhos, a gente pode treinar este lugar, a gente pode treinar essas habilidades. O que acontece frequentemente é que as críticas, as queixas, os ressentimentos nos travam essa compreensão e, consequentemente, o exercício diário da aceitação, do acolhimento, da concordância com a vida como ela é. E a gente vai crescendo, se desenvolvendo e da esfera de relacionamento núcleo com a família, a gente expande esse relacionamento para os pares e é muito frequente que a gente constitua relacionamentos de pares, relacionamentos afetivos sexuais, envolvendo longevidade, assim como foi a nossa experiência primeira com os nossos pais, com os nossos irmãos. E aquela experiência que se presta a ser íntima e longeva também é um treinamento, e ali vão estar incluídos, além do prazer e do aconchego e da parceria, a dor, a frustração de não ser atendido nas nossas demandas e todas as vicissitudes de relacionamentos íntimos e longevos. Mas eis que a partir desses relacionamentos a gente leva a vida adiante e a gente então experimenta ser pais. Nessa etapa da nossa vida, a gente ainda vive algumas tensões porque estão estabelecidas aí metas, expectativas, preocupação com o desempenho nosso como pais e consequentemente das nossas crianças. Eu ouvi uma frase que era a seguinte: a gente aprende a ser filhos quando a gente se torna pais e a gente aprende a ser pais quando a gente se torna avós. E eu me encantei com essa compreensão, com essa imagem, porque como pais, a gente esbarra com aquelas tarefas não cumpridas quando a gente estava na posição de filhos, porque nossos filhos vão espelhar as dificuldades que tivemos lá atrás. Observem. Mas eis que
nesse exercício da paternidade, a gente se ilude, a gente constrói regras, até o ponto que os filhos se vão e a gente se desilude e compreende. Nunca se trata de serem nossos e nossas regras, e nossas diretrizes. Eles são quem eles são, um pouco mais experientes e, quem sabe, um pouco mais apropriados de nós mesmos a partir dessa caminhada e dessas compreensões. A gente chega naquele ponto onde os nossos filhos vão gerar filhos. Nesse momento, o imperfeito segue adiante, porque são os nossos filhos com seus emaranhamentos que vão viver as suas dores e frustrações e conquistas, alegrias. E nós já sabemos que o amor, ele tanto mais leve quanto mais livre, né? A experiência do caminho construído nos possibilita olhar dessa maneira para a nossa trajetória. Então, a gente pode chegar ali, como avós, com mais leveza, porque a gente tem um pouquinho mais de nós mesmos e um pouquinho mais de tempo e podemos olhar com atenção e reconhecer que esse amor é compartilhado, as regras não são as nossas, né? Os pais vão definir as regras para os seus filhos e nós estamos ali para poder então viver a fruição. A gente experimenta dessa convivência, sabendo que compartilhamos todo esse amor, toda a convivência, dentro do que nos é possível, né? É um arremedo, sabe? É uma experiência mínima do que propõe o Platão na República. Essa experiência que ele conta, as crianças deviam ser colocadas no convívio com suas mães, sem saber quem era a mãe e o filho de quem, para serem amadas todas de uma maneira que fosse fraterna, que não fosse o meu filho, o seu filho. E curiosamente, nesse exercício de ir vencendo ciclos de vida, a gente tem essa possibilidade e o imperfeito segue adiante. É fantástico o quanto que a gente vai treinando nessa célula núcleo familiar o exercício que deveria ser o exercício da vida, a fraternidade, a entrega. Os pais, eles estão assim no início da cadeia de produção do ser humano, se é que podemos dizer assim, porque são os pontífices ligando céu e terra, o mistério com a natureza. A partir desse relacionamento, com tudo que não deu certo, com tudo que houve de deficiências, que vamos nos constituindo como seres humanos, para então o exercício da entrega, da partilha e experimentar o gosto que é, o quão satisfatório é fazer o bem para quem vem depois, para o que segue adiante. Descentrar de nós mesmos a atenção e levar para esse externo que está à nossa frente. A vida então segue, a vida segue adiante. Aí eu lembro de um texto do Gilberto Gil que ele é incrível, do início ao fim. O amor da gente é como um grão, tem que morrer para germinar. Dura caminhada. O grão morre e nasce trigo, vive e morre pão. Grão. O amor da gente é como um grão, tem que morrer para germinar. Estende-se ao infinito, imenso monolito. Os pecados são todos meus. Morre e nasce trigo, vive e morre pão. Não é lindo? Então, estes aprendizados que a prática em abordagens sistêmicas nos propõe, nos possibilita ser ajudantes desde que a gente experimente em nós essas vivências todas de humildade, de nascer e morrer,
Nascer para os avós que agora somos exige que a gente tenha morrido como pais de crianças pequenas. Esse exercício de humildade, ele é o cerne das nossas tarefas que promovem para a nossa saúde e ampliação de consciência. É a gente se reconhecer natureza, é a gente se reconhecer com tarefas diárias de crescimento e ofertas, como acontece agora na primavera, quando todas as árvores dão seus frutos, brotam lá suas flores, e é tudo generosamente entregue, porque é da natureza de cada um ser fazer aquilo que corresponde a cada um como ser. É da natureza das árvores que dão flores florir, as árvores que dão frutos produzir seus frutos. É da nossa natureza humana estar em comunhão. Lembrando do Sutratma da Índia, que conta que somos como pérolas que compõem um colar. Uma pérola sozinha, ela não tem grande significado, mas unida umas com as outras através de um oco que possibilita que nos atravesse ali o fio que une todas as contas, esse oco precisa haver em nós para que a gente tenha a chance da união e da conexão uns com os outros, o esvaziamento. A partir daí, constituir algo que realmente tenha uma identidade, um sentido, um significado, fazer diferença para a vida. Vida que segue, um pouco todo dia, e a cada dia um novo desafio, uma nova aprendizagem. Desejando tudo de bom, paz e bem. Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos.